uma das mais poderosas ferramentas que são utilizadas pelos casais que mais fazem sucesso ou melhoram na própria relação. Em anos e anos de atendimento terapêutico de casais, essa é uma das ferramentas que possibilita melhor processo de cura, de percepção e de respeito no casal. Vamos direto ao ponto que eu vou mostrar para você porque mindfulness, quando praticado pelo casal, ou a ideia da prática meditativa feita pelo casal, pode gerar um processo de um caminho de evolução para a relação muito mais suave. Me acompanhe. Aqui está o site do Ciência Meditativa. Nesse site eu trago para você tudo o que a gente tem sobre o nosso trabalho. O atendimento terapêutico. Nós temos aqui o Vitor Zen Performance, que é a central da performance. Nós temos aqui o Guia Zen de ansiedade e depressão para alta performance. Isso tudo disponível no site. Nós temos a plataforma de cursos, nós temos a newsletter, nós temos a biografia, se você quiser saber mais sobre a minha vida, e temos o Zen News com algumas coisas relacionadas ao nossas apresentações, que você pode ter os slides ali disponíveis, né? Tá bom? Então aqui você encontra nosso trabalho. Se você clicar aqui na central de performance, você vai ter, além do guia, que vai estar lá também, né, o Guia Zen da Ansiedade e Depressão para Alta Performance, você também tem né, o grupo de WhatsApp, Telegram, para receber os produtos com descontos adiantado, né? E você também tem a calculadora de tênis para saber qual é o melhor tênis para sua performance. Você também tem a calculadora de suplementação, que ajuda a saber se você está tomando a suplementação correta. Calculadora de zonas de treinamento para fazer os treinamentos por zona cardíaca. E você também tem a calculadora VDOT, que é uma calculadora que ajuda a auxiliar, né, as suas performances, né, nas corridas e o modelo de treinamento para cada uma delas, tá bom? E aqui a área de produtos em super promoção, tá? Onde a gente tem livros especiais para o seu desenvolvimento, onde a gente tem os produtos que não foram vendidos. Mas vamos ao que interessa, que é a apresentação sobre mindfulness e relacionamentos. O que a gente pode fazer que melhora o aspecto de relacionamento com a técnica de mindfulness? Quais são os problemas do relacionamento que mindfulness pode ajudar, tá? Então, vamos lá. Se você verificar, né, 50% dos casamentos hoje em dia terminam em divórcio. O que isso significa? Que é quase meio a meio, né? Se contar que tem pessoas que se separam 2 vezes, você tem alguns casamentos, né, ou mais da metade, que duram mais, né, do que a maioria dos casamentos, né? Porque você tem algumas pessoas que se separam mais também, né? 67% dos casais relatam insatisfação crônica nos primeiros 3 anos. Então, alguns sinais da onde vai surgir o problema, logo nos primeiros anos já surge algo que pode ser trabalhado, que pode ser cuidado. Então a terapia nesse ponto ela é fundamental para ajudar isso, né? O que pode ser feito para melhorar o relacionamento, né? Então a identificação precoce dos problemas pode fazer um tremendo trabalho se a pessoa se abre para a terapia, né? Então aqui tem as faixas etárias com mais separação, né? Então você vê aqui, né, que a faixa campeã 40-44, tá bom? E tem uma coisa com ciclo de vida muito importante, tá? Por que a faixa, né, de 40-44 é a campeã de separação, né? E aqui o dado curioso, né? Casais passam em média 4 minutos por dia em conversa significativa. Mais de 147 minutos em tela. Então, hoje em dia, a questão das telas tem piorado as relações, é algo que a gente tem que ver. Mas isso aqui é o problema, né? Você fala, mas o que isso tem a ver com o mindfulness? Eu preciso identificar o problema. Aonde que mindfulness pode ajudar, né? Mas realmente prejudica, né, essa interação face a face, né?
Então aqui nós temos assim, o sequestro emocional que destrói os diálogos, né? A amígdala dispara 0,2 segundos, em 0,2 segundos, é muito rápido o disparo das amígdalas, né? 6 vezes mais rápido que a sua capacidade de resposta consciente. Então, a tua capacidade reflexiva na relação, ela é menor. Então você responde muito mais por condicionamento, né? Quando a sua frequência cardíaca passa de 100, que já existe um ponto de tensão, você perde praticamente 40% da capacidade de compreender o parceiro. Olha que interessante. Então, se eu te proponho uma discussão difícil que te deixa tenso, isso eleva a frequência cardíaca e diminui a tua capacidade de resposta. Então, olha esse mecanismo interessante para a gente entender por que essas DRs, normalmente, sem uma estrutura, sem um conhecimento, sem um apoio, elas tendem a criar uma inteligência inferior para a sua resolução, né? Então, dado de empático sobre estresse emocional, o cérebro processa o parceiro com ameaça. E aí é um processo de defesa absurdo, né? Mindfulness como freio de emergência neural. Aqui fala, 8 semanas de prática regular aumenta 30% a densidade da massa cinzenta no córtex. Eu quero, essa estatística de meditação de 8 semanas me causa até arrepio, assim, porque deixa eu explicar isso que é bem importante. Se você fizer corrida na rampa durante 8 semanas, a sua coxa vai mudar, mas não significa que você é um atleta. Se você ficar 8 semanas cobrando falta junto com o Messi, você vai melhorar muito a sua cobrança de falta, né? E fatalmente você vai ter sinais físicos de uma perna mais forte. Mas não significa que em 8 semanas você é um atleta. Não significa que você é igual ao Messi em 8 semanas. A mensagem é: sinais físicos de melhora não significam domínio da área, tá bom? Então isso aqui leva muito engano, tá? Muito engano sobre as 8 semanas do efeito mensurável no cérebro da meditação, tá bom? Então, o processo é mais contínuo. A terapia ajuda num processo mais contínuo, de crescimento degrau a degrau, assim como o desenvolvimento físico também, para ter performances significativas, tá bom? Só porque tua coxa melhorou ou endureceu, porque você correu 8 semanas na rampa, não te faz um corredor profissional, tá bom? 8 semanas de prática, então, aumenta em 30%. Quer dizer que existe resultado. Isso talvez você possa afirmar. Tá? E há uma redução, porque como você está trabalhando nessa parte da mensuração, há uma redução da reatividade, da prática de reatividade, entendeu? Então, dado de impacto, né, 90 segundos é o tempo da vida biológica de uma emoção intensa. É 1 minuto e meio, assim, o impacto de uma emoção intensa. Com um trabalho de consciência, você pode aprender a surfar. Entende? A meditação vai te ajudar nesses 90 segundos, que é a descarga de uma emoção intensa. Você, nesses 90 segundos, tem uma condição melhor de surfar essa emoção. Tá bom? Então, vamos agora, próximo slide. Os Cavaleiros do Divórcio. Esse foi uma série de vídeos que eu já fiz, que vale a pena, se você não assistiu, acompanha, porque são 4 vídeos completos sobre pesquisas sobre casais, pesquisas acadêmicas com muitos casais que podem ajudar você a entender isso, tá? Mas o ponto principal é os 4 cavaleiros, né? A crítica, o desprezo, a defensividade e a obstrução. Eu explico isso detalhadamente na série de 4 vídeos sobre isso, tá? Mas isso mostra o quê? Que existe uma armadilha que tá te tirando da chance de dar certo na relação, que são os 4 cavaleiros do divórcio. Então, os casais que praticam meditação, que praticam mindfulness, eles aumentam a satisfação relacional em 40%, eles aumentam a percepção de presente, a percepção de prazer, a percepção de alegria, e a partir daí eles estão menos sujeitos aos 4 cavaleiros do divórcio. Gente, assista a série, digite ali 4 cavaleiros do divórcio, né, Vitor Medita, você vai achar
os vídeos e vai se aprofundar nisso. Mas eu estou dando aqui, trabalhando já no antídoto, assim, né? Mas para você saber melhor aonde é o problema, vale a pena você assistir essa série de vídeos, tá bom? Neuroplasticidade relacional. O que tem isso? Que o cérebro ele vai fazendo adaptações conforme você vai direcionando o seu comportamento. Seu cérebro cria trilhas neurais, certo? Então, 12 minutos, 10, 12 minutos de meditação, de bondade amorosa, de escuta, ele faz uma reestruturação, aumentando respostas compassivas. 33% de aumento. Eu vou contar um depoimento pessoal. Durante o meu início na prática budista, um mundo bem diferente do que é hoje, assim, né? A gente encontrava os professores de pouco em pouco tempo. Não tinha tanto vídeo, não tinha tanta informação. E eu lembro que de um retiro para outro que eu fiz, um dos professores passou uma prática detalhada de meditação. Eu tinha quase fazer uma planilha na cabeça, de ir passando emoção por emoção, tentando identificar essa emoção nos outros. Era uma prática de desenvolvimento de compaixão. Curiosamente, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Eu estava tentando fazer uma transição profissional, então estava naquele ano fazendo entrevistas de emprego. Então eu já tinha feito algumas entrevistas, alguns testes psicológicos, mas no final deste ano em que eu fiz esta prática de emocional, de verificação emocional, de compaixão, curiosamente eu fiz um teste psicológico para uma empresa que mandava para uma consultoria em RH que fazia toda a avaliação. Essa consultora de RH fazia toda a avaliação dos perfis psicológicos dos executivos. E quando eu fui ver o resultado, a avaliadora de RH, depois de um ano de uma prática específica de meditação, a avaliadora de RH mandou uma mensagem para a empresa que estava contratando que ela queria conhecer o candidato, porque nunca havia visto um teste com uma pessoa tão compassiva. E isso nunca havia aparecido antes em testes anteriores que eu havia feito. Então veja como isso que eu estou passando para você tem profundo potencial, profunda capacidade. Presença radical, validação emocional. O que é presença radical? É você se desenvolver a capacidade de estar atento ao outro. Isso faz uma validação emocional e reforça demais a capacidade do outro de te perceber. E de te perceber com atenção. E de se sentir confortável. Entende? Mecânica. Então é atenção plena, suspensão do julgamento, gerando a genuína curiosidade. Dado de impacto, 3 minutos de escuta, 100% presente, 3 minutinhos. Se você conseguir parar esse diálogo interno para escutar o outro, você vai ter uma satisfação de relação de 30 minutos de conversa distraída. Olha o impacto do que a gente sugere aqui para você, né? E essa é uma habilidade que quase 90% dos casais não dominam. Tá bom? O diálogo interno é chave nisso. Suspender ele, saber lidar com o diálogo interno, tudo isso faz uma diferença para você ter essa condição de melhor relação. E isso, mindfulness, meditação, a prática, ajuda demais. Então, o protocolo de reparação consciente. Saber pausar, saber fazer a respiração consciente, saber trabalhar isso. Observar melhor o fluxo emocional, entender que tem fluxos emocionais mesmo numa conversa rápida, investigar se tem alguma emoção dominando, que você está podendo ser escravo dela, e saber esperar a sua consciência elaborar para uma resposta não imediata e mais inteligente, né? Então, assim, o timing de reparação importa demais, assim, né? A questão aqui, né? Mais que o timing da reparação importa mais que o conteúdo. Então, 95% em até 24 horas, 22%. O que é esse timing de reparação? É que se você não causa uma ferida grande,
você tem chance de fazer essa restauração em menos tempo, né? E deixar essa restauração para depois vai causar mais danos. Então, implementação prática, você precisa criar conexões neurais, como a gente explicou. Então, fazer meditação matinal, fazer pausas e fazer, muitas vezes, isso aqui é o ápice. Assim, o casal que está fazendo isso já está no topo, né? Próximo ao topo da performance, que é a meditação em dupla. Né? Fazer uma vez por semana, sentar e conseguir os dois, né, meditarem juntos. Esse é o melhor que pode ser realizado, né? Então, os resultados, né? Se vocês só em 3 dias com essa prática, você tem 58% mais de intimidade emocional, 41% de satisfação sexual, 67% capacidade de resolver conflitos, né? E pensamentos de separação, de divisão, de conflitos 52% menor. Isso aqui é realmente importante, tá? Então, conclusão, Mindfulness não é apenas uma técnica, ele é um trabalho prévio de atenção que vai propiciar o seu desenvolvimento na meditação. Ela não vai resolver os conflitos, ela vai te capacitar a olhar para os conflitos de uma maneira mais inteligente, tá? E a boa notícia é treinável, você pode fazer terapia, pode entrar em contato, falar com a gente e desenvolver-se, vocês dois, na sua relação, para essa condição de maior presença. Tá bom? Então, eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Eu espero que, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, você repasse esse vídeo. Porque você vai estar ajudando. Porque a gente está falando de ferramenta que trabalha na causa, que trabalha na cura do problema. E é muito mais efetivo, né, do que, vou dizer algo polêmico, do que contratar direto o advogado. Né? É muito mais interessante você dar uma chance para a sua inteligência. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.